Boa noite, meus queridos irmãos, que a paz de Deus esteja com vocês. Começa aqui mais um programa Valente de Deus, o seu, o meu, o nosso programa Valente de Deus. E nessa noite, que Deus possa nos abençoar, que Ele possa nos fortalecer, que Ele possa iluminar e guiar os nossos passos, que Ele possa contemplar a vitória que você precisa, meu irmão, a vitória que você precisa, minha irmã. Que Deus possa te abençoar, que Ele possa te dar sabedoria e entendimento, que Deus possa fazer você vencer todos os seus desafios, né? Então que Deus te abençoe. Hoje nós temos uma palavra em Pedro, 1 Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, que diz assim: Deus resiste o soberbo, contudo o humilde concede a sua graça. O que é o soberbo? O soberbo é aquele que acha que não depende de ninguém, que não precisa de mudar, que ele sempre está com a razão, sempre está certo, ele nunca volta atrás. Ele acha que ele é perfeito. Mas aquele que é humilde, ele sempre reconhece que ele depende dos outros, que ele não faz nada sozinho, que ele, quando está errado, reconhece o erro e acerta. Então, Deus dá graça a ele. Então Deus concede a sua graça a ele. Aqueles que reconhecem que necessita de Deus. Então nessa noite, eu quero, meu irmão, minha irmã, que você possa ser humilde diante de Deus e reconhecer que você necessita dele, que você precisa de mudança. Rogério, e quando a pessoa é crente, quando a pessoa vai para a igreja, ele deixa de ser soberbo? Não, tem muitas pessoas que vão para a igreja, mas continuam soberbo, porque eles acham o dono da razão, eles sabem de tudo, eles é melhor do que todo mundo. Deus me escolheu e não sei o que mais, inventam uma porção de coisa. Então, esse negócio de humildade não tem nada a ver com religião. Então a humildade é o que? O reconhecimento daquilo, daqueles que precisam de alguém para vencer, que sozinhas jamais vencerão. Então a pessoa que tem humildade, ela reconhece que ela necessita do poder de Deus, da grandeza de Deus, e assim serão bem-sucedidos. Então aquele que se acha melhor do que os outros, esse sendo soberbo, que acha que nunca erra, que ele sempre está com a razão, com certeza sempre vai viver perdendo. Porque a pessoa que é soberba, ele não muda. Ele não muda a estratégia dele, ele não muda a posição dele, ele não muda a opinião dele, de maneira alguma. Ele põe do jeito dele e acabou. Ele não volta atrás de nada. Então, esse soberbo jamais vai alcançar a vitória, jamais vai ser feliz. Mas a pessoa que é humilde, que reconhece, porque tem muita gente que pensa também que humildade é pobreza. Humildade não é pobreza. Humildade é reconhecimento, é quando você reconhece. Então, quando eu reconheço que eu erro, ou que eu errei, quando eu reconheço o valor do meu semelhante, então isso se chama humildade. Então, meu irmão e minha irmã, que nessa noite Deus possa te dar a humildade de reconhecer que você depende dele, que você precisa dele para vencer, que você depende dele para poder conquistar, reinar, né, neste mundo. Então, a pessoa que é humilde, a grandeza de Deus está na vida dele, a grandeza de Deus está com ele. Então, quando a gente reconhece que precisa de melhorar, que precisa de mudança, que não devemos bater o martelo naquilo que achamos ou naquilo que pensamos, mas sim devemos buscar o conhecimento, devemos buscar o entendimento, né? Então tem muita gente que pensa que é de uma forma a vida inteira, mas quando passa o tempo ele reconhece
que aquela forma que ele pensava estava errado. Então, devido a isso, então ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é maior do que ninguém nessa terra. Então, por isso nós dependemos um dos outros. Então devemos ter essa humildade e reconhecer que somos dependentes uns dos outros. Então dependemos uns dos outros e todos nós somos dependentes de Deus, da grandeza de Deus e do poder de Deus em nossas vidas. Então, meu irmão, minha irmã, nessa noite que você possa ter a humildade de reconhecer, né, que você depende de Deus, que você precisa de mudança, que você precisa de ser mudado, né? de ser restaurado. Então todo dia quando a gente ora, a gente tem que pedir, a primeira coisa que a gente pede para Deus é o perdão pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelos nossos desagrados que nós temos com Ele. Então tudo isso nós põe em prática. E aí nós somos pessoas humildes que reconhecem, né, o poder de Deus, que reconhece a grandeza de Deus. Então ninguém é melhor do que o outro pelo estado financeiro, ou seja, a pessoa tem muito dinheiro, então ela é melhor. Não, não é melhor, apenas ela tem dinheiro, né? Mas o que vale mesmo é o caráter da pessoa, é a honestidade, né? É a simpatia da pessoa. Isso sim é que vale, né? Para nós, ser humano, né? Então que Deus possa te abençoar, que Ele possa te fortalecer, que Deus possa te orientar, né, a ser uma pessoa melhor a cada dia, a reconhecer. Então tem gente que você prega a palavra para ele, ensina a palavra para ele. Tem muita gente que quando nós ensinamos a palavra de Deus para ele, ele tem raiva, ele fica com raiva, ele não aceita. Mas por que ele não aceita? Porque ele é soberbo. Ele acha que ele não depende da palavra de Deus, ele acha que ele não depende da direção de Deus. Então, com certeza, esses são os miseráveis, você entendeu? Então a pessoa que ele é soberbo, que ele não aceita correção, ele não aceita uma disciplina, essa pessoa com certeza vai sofrer, você entendeu? Então toda pessoa que aceita a correção, que aceita a disciplina, que aceita a orientação, então essa pessoa tem sucesso e ela vai para frente. Toda pessoa que é obediente, a obediência é a razão de você ser um conquistador, de você vencer, meu irmão, de você vencer, minha irmã. A teimosia só dá cansaço, não leva a pessoa em lugar nenhum, só cansa. Você entendeu? A coisa que é para você fazer em um dia, em um mês ou em um ano, você vai gastar aí semanas, você vai gastar aí meses, você vai gastar em anos. Por quê? Porque você é teimoso, fica batendo em tecla errada. Então nós devemos mudar a nossa posição, mudar o jeito de pensar, o jeito de raciocinar. E com certeza as coisas serão mais fáceis. Então as coisas irão desenvolver. Você irá alcançar o seu objetivo nessa terra. Então muita gente nessa terra quer comer do melhor, quer viver o melhor, mas não aceita a disciplina, não aceita a correção. Como que você vai viver o melhor? Como você vai comer do melhor se você não quer aprender? Não tem como. Eu quero ser um profissional na área da saúde, eu quero ser um médico. Mas se você não for lá, não buscar um orientador, não estudar, não entrar na faculdade, fazer uma porção de coisa, você não vai poder ser um médico. Então tudo tem um processo seletivo. Então tem um aprendizado. Então eu aprendo hoje, quando é amanhã eu vou ensinar. Então quando eu tenho a humildade de aprender, então com certeza eu irei ser uma pessoa bem sucedida. Então se você, meu irmão, se você, minha irmã, quer ser uma pessoa bem sucedida, seja humilde. Porque a própria palavra de Deus aqui fala, né? Fala assim, ó, Deus resiste o soberbo, mas contudo, aos humildes concede a sua graça. E a graça de Deus é infinita, né? Então a graça de Deus, tudo que nós colocarmos à mão, seremos bem sucedidos. Então o caminho reto, o caminho que te leva ao sucesso, o caminho que te leva à prosperidade, o caminho que te leva a viver bem é o caminho de Deus. Então não tem outro caminho que vai te levar a viver bem. Mas se eu ganhar muito dinheiro eu vivo bem. Não, tem gente que tem muito dinheiro, mas se você for conversar com ele, você vai ver o sofrimento, o desespero, né? A opressão daquela pessoa, a tristeza naquela pessoa, o desespero nela. Então, não, o dinheiro não é uma parte, né?
desse mundo. Mas nós aqui estamos falando da paz que vem de Deus, né? Do ser alimentado por dentro, ou seja, para alimentar a sua alma, porque o dinheiro ele não pode alimentar a sua alma, ele não pode confortar, né, a sua mente, né? Então a mesma coisa, que se você não tem dinheiro e vive agoniado, vive aquela preocupação, aquela angústia, aquele trem e tal, se você tiver dinheiro também vai ser a mesma coisa, não vai mudar nada. O que o dinheiro vai mudar? Não muda nada. Vai ter a angústia, vai ter a depressão, vai ter do mesmo jeito. O dinheiro não vai te mudar. Mas agora a palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus, aprender de Deus, ter humildade, aceitar a correção de Deus, porque a palavra de Deus é correção. Isso sim vai te levar a ser uma pessoa melhor, vai te levar a ter paz, vai te levar a viver mais com controle, vai te levar à prosperidade, porque a prosperidade não é o dinheiro. A prosperidade é quando eu tenho paz, é quando eu com tudo, o pouco que eu tenho, eu faço o meu tudo. Então isso é prosperidade. Então não é o lugar que me muda, é eu que mudo o lugar. Aonde eu chego, eu faço a mudança. Aonde eu chego, eu faço a transformação. Na onde está tristeza, eu levo alegria. Na onde está treva, eu levo a luz. Então é assim que tem que ser, meu irmão, minha irmã. Então não é o lugar que vai te fazer, é você que vai fazer esse lugar. Porque um lugar sem pessoas, um lugar sem a sua presença, continua sendo o mesmo lugar. Então não adianta, tem gente que vai vou mudar daqui para outro lugar porque que eu não tô achando bom, tô meio agoniado e tal. Mas se você mudar de um lugar para o outro, sendo a mesma pessoa, não vai mudar nada. No outro lugar você vai ficar da mesma forma. Então quem tem que mudar somos nós. Nós mudamos e as coisas mudam à nossa volta. As coisas vão acontecendo e vai mudando. A mudança, ela tem que ser automaticamente. A mudança de Deus não é uma mudança forçada. Porque aquela mudança que você põe na cabeça, que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo e aquilo outro e tal, essa mudança é a mudança do soberbo, né? Que põe a oprimição na sua cabeça. A mudança do humilde, ela é constante em pequenos passos, mas é constante e é natural. A mudança de Deus é natural. Então não tem como você pegar um bebezinho que nasceu hoje e colocar ele já grande amanhã. Não tem como, não vai acontecer. Vai ter que vir passo a passo. Ele vai até chegar na fase adulta. Então vai demorar. Uma planta, se você pegar uma árvore, uma árvore hoje pequena, aí você vai cuidando dela e tal, até ela ficar uma árvore grande, dar fruto, vai demorar um tempo. Então não vai ser como eu quero, vai ser no tempo dela, vai ser natural. Então nós também, diante de Deus, é dessa forma. A mudança é naturalmente, ela flui natural. Então tem muita gente aí que ele vem para Deus aí no outro dia eu já mudei, agora eu sou outra pessoa, agora não sei o que, não sei o que. Só encher linguiça, cara. Porque a mudança não é assim, a mudança ela é automática. Então a mudança é de dia. Se eu mudar as minhas atitudes, se eu mudar os meus hábitos para melhor, não vai ser bom para o meu vizinho, não vai ser bom para os meus parentes, vai ser bom para mim mesmo. Porque quanto mais eu mudar minhas atitudes para melhor, mais eu vou viver bem. Então a mudança sua não vai ser bom para outras pessoas lá na frente, mas vai ser bom para você mesmo. Porque quando você tem um entendimento, quando você tem um aprendizado, quando você tem a humildade dentro de você, não tem quem vai te tirar do sério, não tem quem vai, né, roubar o que é seu. Porque você sabe. Quando você tem humildade, você sabe, eu vim aqui só para mim, eu estou de passagem nessa terra. Então não adianta, eu não vou poder levar nada daqui. Então o que eu tenho que fazer? Em vez de eu querer conquistar tudo de uma vez, eu vou aprender um dia após o outro. Porque eu não vou levar nada mesmo. Então eu tenho tempo para poder aprender as coisas. Então você tem tempo, meu irmão. Você tem tempo, minha irmã, de aprender. Não adianta você querer se desesperar e ir logo na frente. Não, você não vai levar nada disso aqui não. Essa terra ela vai ficar aqui. Então não adianta, daqui eu não trouxe nada para este mundo, também não levarei. Então você não vai levar nada deste mundo. Então você tem tempo para o quê? Para aprender. Aprende porque, não vou levar nada, então não tem tempo para eu poder aprender. Então eu vou ter paciência, esperar um dia após o outro.
Então aqueles que esperam em Deus são os mais felizes. Os que esperam em Deus. Você já viu quando você espera no dinheiro, como é que você vive? Você vive triste, você vive frustrado. Você viu quando você espera no seu patrão, como é que é? Ih, você vive agoniado. Quando você espera em qualquer outro ser humano. A mulher que espera no marido, o marido que espera na mulher, o filho que espera no pai, o pai que espera no filho. Todo vive frustrado, não tem jeito. Mas quando nós esperamos em Deus, aí sim, aí nosso coração descansa. Porque nós estamos esperando em Deus, nós já sabemos, pô, então eu vou receber conforme eu aprendi. Então conforme você vai aprendendo, você vai recebendo. Você não vai receber aquilo que você não sabe administrar. Você vai receber aquilo que você sabe administrar. Tem muita gente que quer ficar rico. Pô, quer ficar rico, quer ser milionário, quer viver bem e tal. Mas não sabe viver bem. Você tem que se preocupar em viver bem. Em aprender a viver bem. E não preocupar em ter grandeza, ter dinheiro, ter isso e aquilo outro. Não preocupa com isso não. Preocupa em administrar o pouco que você ganha. Preocupa em honrar com o pouco que você tem. Aí pronto, sua vida vai mudar, você vai se transformar. Porque quem administra o pouco, também vai administrar o muito. Então, se eu não administro o pouco que eu tenho, muito vai valer de quê? Não vale de nada, cara. Então essa que é a humildade, é reconhecer. Pô, velho, eu preciso de mudar, eu preciso de ser diferente. Então não é fulano que me faz eu viver frustrado, que faz eu viver frustrado. Não é meu patrão que fica me humilhando. Não é a falta de dinheiro que me põe nessa situação de humilhação. Não, é a minha falta de entendimento, a minha falta de sabedoria, a minha falta de conhecimento que me leva a viver frustrado, a viver perdendo. Então, quando eu não tenho conhecimento do que eu tenho dinheiro, como que eu vou, do que eu não tenho direito, como que eu vou cobrar? Então, se você não sabe dos seus direitos, então não tem como. Mas tem os deveres também. E o dever nosso é o quê? Aprender de Deus. Então quando nós aprendemos de Deus, tem gente aí que era para estar bem de vida, que era para estar com a vida excelente. Então, em primeiro lugar, antes de querermos conquistar o financeiro, antes de querer ter dinheiro, ouro, prata, nós temos que preocupar com a nossa alma, nós viver bem, com nossa estadia. Nós temos que preocupar com isso e não preocupar em ganhar o mundo todo primeiro. Ah não, depois que eu ganhar tudo, que eu conquistar, eu vou viver em paz. Moço, você não vai viver em paz. Você só vai viver em paz depois que você tiver um encontro com Deus, depois que você tiver uma vida com Deus, depois que você tiver uma comunhão com você mesmo. Aí sim, porque você vê, tem gente que vive amargurado. Toda pessoa não presta, toda pessoa é ruim. De todo jeito que mexe não dá certo. Mas por quê? É porque o problema é com ela mesma. Então se tiver ouro, se tiver o melhor ouro, ainda vai reclamar. Então nesta noite, que você possa ter essa humildade e Deus vai te dar a graça dele. Então enquanto você estiver sendo soberbo, você pode pegar ouro de sua mão, mas não vai valer de nada. Mas quando você for humilde, você pode pegar lixo na sua mão, mas vai valer. Vai ser transformado, vai valer dinheiro. Por quê? Porque Deus vai te dar a graça dele. Então isso que é o poder de Deus. Você quer ser bem sucedido? Obedece a Deus. Quer viver bem? Reconhece que você necessita de todo mundo. Então pronto. Então assim você vai ser uma boa pessoa. Assim você vai viver em paz. Tem gente que não sabe o que ele veio fazer aqui na terra. Tem gente que não sabe. Para que eu vim pra cá? Eu vim para sofrer? Eu vim para passar necessidade? Não, você veio para comer o melhor dessa terra. Mas enquanto você estiver preocupado tanto com este mundo, que já tem quem cuida dele, você esquece de você, meu irmão, minha irmã. Então você tem que cuidar de você. Seja humilde, aprende a palavra de Deus e assim sim. Tem gente que é tão ganancioso. Se a pessoa chegar e falar, pra você ganhar dinheiro, você vai ter que investir tanto e tanto e tal. Você vai ganhar dinheiro, você vai ficar rico e tal. E tanta gente que mente, que ilude a pessoa. E a pessoa vai lá e acredita. Então tem gente que acredita no Pai de Santo. Tem gente que acredita em tudo, em coach, acredita em tudo, mas não acredita na palavra de Deus. Aí, cada vez mais, você vai se afundando. É a mesma coisa que você entrar num buraco sem fundo, pô. Não adianta. Quando você encontra com Deus,
você começa a pisar no solo. Você começa a se firmar. Quando você tem um encontro com Deus, a segurança sua já é mais um pouquinho. É como se você tivesse uma reserva. Você entendeu? Então assim Deus quer fazer na sua vida. Mas para isso você tem que ser humilde. Você vai ter que reconhecer. Você vai ter que abrir a sua mente, o seu coração e entender. Fala assim, pô, véio, eu preciso que Deus muda a minha vida. Eu vou ter que ser humilde e vou ter que reconhecer que eu preciso de Deus, que eu preciso do conselho de Deus para a minha vida ter sucesso. Pronto, acabou. Deus vai te dar a graça dele. E a graça de Deus nos basta. Então não tem nada mais poderoso que a graça de Deus. Como que eu vou passar necessidade se eu tenho a graça de Deus? Então tudo que vir nas minhas mãos, tudo que vir diante de mim, vai prosperar. Por quê? Porque a graça de Deus está na minha vida. Então a graça de Deus tem que estar na sua vida, meu irmão e minha irmã. Então quando for assim, a graça de Deus está na sua vida, está com você, então pronto, você está próximo, você está rico, você está milionário. Não tem ninguém que te para, não tem ninguém que te freia. Porque Deus é poderoso. Não tem adversário, não tem inimigo, mas tem um problema. Quando você põe sua vida na mão de Deus, quando você ouve os conselhos de Deus, quando você tem a humildade de reconhecer Deus, chove de inimigo, chove de gente que não gosta de você, que odeia você e tal, porque começa a ver o seu brilho. E o brilho de quem tem Deus incomoda o inferno. Então, as pessoas que não obedecem a Deus, né? Aí quando vê o brilho de Deus em você, vai começar a incomodar eles. Incomoda. Então que Deus possa manter o poder dele na sua vida, meu irmão, na sua vida, minha irmã. Então que você receba o poder de Deus, não para humilhar ninguém, mas para viver bem. Então seja humilde e reconheça que você precisa de mudança. Reconheça que você precisa de aprender de Deus. Eu preciso de aprender. Você também precisa, meu irmão. Eu preciso de você e você também precisa de mim. Então nós somos como uma corrente, né? Uma corrente de energia, aonde que tem que estar ligado um fio no outro para passar essa energia. Se tiver um fio desconectado, a energia não passa adiante. Então talvez você está parado, é porque você deixou de dar mão. Agora dá a mão para o seu próximo, dá a mão para quem precisa, ou pede a mão para alguém que você está precisando. Então assim acontecerá a mudança na sua vida, a transformação. Você parou por quê? Porque a energia parou de correr. A energia para de correr, o fio quebra, pronto, acabou. Então se você não dá a mão, você não vai para frente de maneira alguma. Então você tem que estender sua mão. E quando você estende a sua mão, Deus faz acontecer, né? Um milagre vem. Então a pessoa tem humildade, é isso, é reconhecer que necessita de todo mundo, que precisa das pessoas. Então é isso que é Deus. Então quando eu vim aqui, pessoal, eu não venho falar negócio de religião. Estou um pouco me lixando para religião. Religião para mim não vale nada. O que vale para mim é Deus. O que vale para mim é a pessoa ter consciência, a pessoa ter honestidade, é a pessoa ser bondosa. Isso que vale. Não importa. Não importa se a pessoa é crente, se a pessoa é umbanda, se a pessoa é quimbanda, não sei qual é a religião que a pessoa tem. A religião em particular é da pessoa. A pessoa que se vira com a religião dela para lá. Mas eu sempre falo, o que é que adianta a pessoa falar, pô, velho, fulano lá é do centro espírita, mas aí você tem que ver as atitudes da pessoa. Vai que a pessoa é boa, é uma pessoa boa, aí você vai julgar a pessoa porque a pessoa é boa. A pessoa, o que manda na pessoa é as boas ações que a pessoa faz, cara, as boas atitudes que a pessoa tem. Não adianta, a pessoa é evangélica tal, é de Deus tal, mas só vê fazendo coisa ruim. O que adianta? Não adianta. É nesse caso que eu falo da religião. Para mim que religião não vale nada por causa disso. Porque eu tenho que ver é o fruto da pessoa. Tem que ver o fruto da pessoa, não é a religião não. Teu diabo é crente, moço. Teu diabo, ele frequenta a igreja também, o capeta, moço. Satanás, ele está lá infiltrado lá dentro também. Você entendeu? Então nós temos que ver a atitude da pessoa. O que manda é a atitude. Uma pessoa que é de Deus é uma pessoa generosa, é uma pessoa que é boa, é uma pessoa que ajuda. Essa é de Deus. Então que Deus te abençoe e até o próximo programa, valendo de Deus. Fiquem todos na santa e gloriosa paz de Deus e que Deus seja com cada um de vocês. Amém?